Galera, a Gearbest, loja parceira do canal, tá com uma promoção de Dia das Bruxas, produtos bem interessantes com desconto. Vale a pena dar uma conferida, o link vai estar aqui na descrição. Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aqui ele vai ser um rework de um vídeo que eu fiz lá em 2014, para ser mais exato, no mês de novembro, onde eu mostrei para vocês uma configuração Rei da Pechincha, ou seja, gastando aí o mínimo possível, pegando componentes mais de entrada, mais baratos, mas que ainda assim rode os jogos atuais. Claro, galera, que é sempre recomendado que vocês juntem um pouquinho mais de grana e comprem realmente componentes mais tops, a fim de ter um desempenho melhor nos jogos e também não se arrepender depois. Mas eu acho que vai ajudar, pelo menos, mostrar alguns equipamentos aqui mais de entrada, talvez uma placa-mãe mais barata, que você possa estar colocando numa configuração, e sempre ajuda, né, porque eu também estou sempre mostrando alguns componentes novos que eu acho no mercado. Outra questão que pode ser interessante é que eu vou mostrar os slides antigos, do vídeo antigo, e vou fazer uma comparação de preço referente a nichos de equipamentos. Por exemplo, no vídeo antigo eu utilizei o G2030, que é um processador Pentium dual-core, é um processador bem de entrada da Intel, e nesse vídeo aqui eu vou usar um G4400, que é um processador do mesmo nicho, porém com algumas tecnologias mais recentes e também com um desempenho, obviamente, melhor. Lembrando que o dólar naquela época ele estava beirando aos 2,50, hoje em dia está 3,16 por aí. Então vamos ver aí como é que vai ser nessa comparação de valores também conforme o dólar. Será que o valor foi proporcionalmente aumentado? Vamos ver como é que fica isso aí. Espero que gostem e vamos aos componentes. Então vamos começar aqui com o processador da configuração, que vai ser o Intel Pentium G4400, processador dual-core da Intel, muito interessante para quem quer montar uma máquina de escritório, um PC mais de entrada, mais básico, e tem um desempenho bem interessante para um processador que ele é bem barato. Bom, vamos aqui a algumas especificações dele. O socket dele é LGA 1151, então a placa-mãe da configuração vai ter que ter socket LGA 1151 para ser compatível. A litografia dele é de 14 nanômetros, por ser um Skylake, ele leva essa litografia. O clock dele, base, é de 3.3 GHz, nesse caso aqui a gente não tem nenhum turbo boost, nada do tipo. E o TDP é de 54 watts. Mesmo tendo um foco em PC de escritório, um PC mais simples, esse é um processador que tem um desempenho muito bacana. E ele consegue sim, em conjunto com uma placa de vídeo mais de entrada, rodar alguns jogos mais leves ou até mesmo jogos pesados, reduzindo os gráficos dependendo da sua placa de vídeo. Lembrando que quando você compra esse processador já vem com a dissipação padrão da Intel e não é necessário que você compre um CPU cooler avulso. O valor dele em boleto bancário aqui nas lojas brasileiras está saindo aí por volta de R$230. Vocês podem encontrar também os preços no cartão de crédito aqui no Brasil, o preço em Portugal, que normalmente eu pego nas lojas PC Diga ou Alientech, e também os preços dos Estados Unidos que eu pego no site Amazon ou no site The Wake. E só pra gente ter uma noção, galera, como eu falei no início do vídeo, né, que eu ia fazer uma espécie de comparação, dá uma olhada no valor do G2030 naquela época, mesmo preço, no caso em boleto bancário, ele estava aí saindo a R$175. É um acréscimo bem alto, mas não é uma diferença tão grande assim, e eu acho que está coerente aí com o preço do dólar atual. A placa-mãe para configuração, a mais barata aqui que eu achei para os processadores Skylake, vai ser uma Asus H110 D3BR. É uma placa-mãe de entrada, tem chipset Intel H110, que é o mais básico com esse socket, e ela suporta ali o máximo de memória RAM, 32 GB DDR3. Uma questão que muita gente vem me perguntando aí é se tem problema colocar memórias DDR3 com processadores Skylake. E galera, pelo menos até onde eu sei, é que algumas pessoas relataram em fóruns que haviam tido problemas com as primeiras placas-mãe do mercado, que eram para Skylake e suportavam memórias DDR3. Mas na minha opinião, se isso acontecesse mais vezes, as próprias fabricantes de placas-mãe, elas iriam parar de vender esses produtos, até porque o RMA da marca ia ser só para isso, né? Então, na minha opinião, não tem nenhum problema desde que você vá na lista de memórias suportadas pela placa-mãe e veja se o modelo que você quer comprar é compatível com a sua mobile. Ali no painel de trás dessa placa-mãe tem 4 USBs 2.0, mais 2 USBs 3.0 e o restante das entradas que já são padrões na maioria das placas-mãe. Sobre o valor dessa placa-mãe, eu encontrei ela por R$320, preço de boleto bancário aqui no Brasil.
Vamos dar uma olhada na placa-mãe que eu coloquei lá em 2014. No caso foi uma H61 da ASRock. Ela estava custando R$160 apenas, pessoal. Realmente é uma diferença de preço muito grande, né? E isso é até um fato. As placas-mãe hoje em dia, elas estão saindo muito mais caras do que há 2 anos atrás. Isso até em termos de proporcionalidade. Já a memória RAM da configuração vai ser uma Corsair modelo Velus Select. Essa memória aqui ela é totalmente compatível com a placa-mãe que eu coloquei para configuração. Vocês podem ver, eu vou deixar a lista de memórias suportadas pela placa-mãe aí no slide para vocês verem. Trata-se de uma memória do tipo DDR3 com clock de 1333 MHz. Vamos colocar apenas um módulo de 4 GB. Claro que 4 GB não é o ideal atualmente, vocês sabem que os jogos estão pedindo mais memória RAM. Então fica aí a dica para acrescentar, fazer um upgrade de memória RAM no futuro, colocar ali mais um módulozinho de 4 GB para não ter problema de gargalo. Essa memória está custando em média uns R$115, e esse foi o único componente que teve uma redução de preço. Naquela época, uma memória de 1333 MHz DDR3 estava custando R$145, e olha que é uma marca até inferior a essa Corsair que a gente colocou. Para armazenar os arquivos, galera, nada demais, né? A gente tem aqui um HD da Western Digital de 500 GB de espaço. Bom, esse HD aqui, ele é o WD Black. Lá fora, eu estranhei o preço aqui no Brasil até. Ele lá fora tá custando cerca de $60. E eu encontrei o preço aqui no Brasil a R$200. Por isso, assim, se eventualmente o pessoal de Portugal ou dos Estados Unidos estiver vendo o vídeo, como essa config é para gastar pouca grana, eu recomendo que pegue o Western Digital Caviar Blue, que é bem mais barato que esse daqui lá fora. Eu até não entendi o valor dele aqui no Brasil ser o mesmo do Western Digital Caviar Blue. E no meu vídeo de 2014 eu tinha colocado um HD da Western Digital, mas é um HD de notebook e de 320 GB de espaço. Então essa comparação ela vai ficar um pouquinho incoerente, mas eu creio que a diferença de preço esteja dentro do padrão. A placa de vídeo aqui para o nosso PC, para quem é fanboy do próprio bolso, né, como diz o Noob Mendigo, é uma R7 360 da PowerColor. E bom, eu acredito que não tenha nenhuma placa de vídeo com melhor custo-benefício que essa daqui, galera. E assim, é aquela placa de vídeo para você fazer um upgrade no seu PC antigo, mesmo que tenha gargalo de processador, dependendo do jogo, vai te proporcionar um desempenho bacana. O único problema é que você vai precisar de uma fonte de pelo menos 400 watts e que seja de boa qualidade para poder adicionar essa placa de vídeo. Bom, vamos aqui algumas especificações dela, só para constar mesmo. Esse modelo aqui da PowerColor, ele vem com um overclockzinho de fábrica, chega ali a 1050 MHz, sendo que o modelo de referência chega a 1000 MHz. O TDP dela é de 100 watts e ela vai precisar de um conector de 6 pinos PCI Express vindo da fonte. São 768 núcleos strings e ela tem 2 GB de VRAM. Para quem quiser conhecer o desempenho dessa placa de vídeo, é só pegar o nome do modelo ali que vocês podem ver depois de PowerColor, né, esse 2GB D5DHE, jogar no YouTube. Provavelmente vocês vão encontrar algum teste dessa placa de vídeo em algum canal. O valor dela à vista, né, boleto bancário, você encontra por R$340 e ela estranhamente está até mais barata que a R7 350. Então certamente vale muito mais a pena. E é por isso, galera, que no meu antigo vídeo eu tinha colocado a R7 250 e olhem aí o preço. A R7 250 naquela época, ela estava saindo a R$300. Esse modelo aí é bem interessante da Safari Tech, inclusive, que é o modelo com dissipação passiva. Vocês podem ver que não tem nenhum fan nessa dissipação dela. E placa de vídeo também é um outro componente que conseguiu manter aí a faixa de preço, pelo menos em relação às placas de vídeo de entrada, né? A gente já não vê isso nas placas mid-end. Aqui no caso, a GTX 1060 está custando R$1.000. Se a gente for trazer uma referência, a GTX 660, quando ela veio para o Brasil, ela estava aí na faixa de R$650 a R$700. A fonte dessa configuração vai ser a EVGA de 430 watts, fonte com selo 80 Plus branco. Acredito que a maioria dos inscritos do canal já conhecem essa fonte. É uma fonte que tem uma boa qualidade, um ótimo custo-benefício. Para mim, o forte dela é justamente o valor, né, que ela está aqui no mercado brasileiro. O cabeamento dela é fixo, mas também a gente não tinha como pedir cabeamento modular nessa faixa de preço, né? E de toda forma, os cabos são bem longos e não vai te atrapalhar no cable management.
Lá em 2014 eu havia colocado o modelo da Sigmatech de 400 watts, também uma fonte com selo 80 Plus branco. A gente não conhece muito bem sobre a qualidade dessa fonte porque eu nunca vi nenhum tipo de teste e não encontrei nada desse tipo na internet. Mas o importante aqui é o valor dela, né? Ela estava na época saindo a R$110, hoje em dia essa fonte está indisponível, mas eu achei o último preço dela a R$160, e é um valor proporcionalmente bem alto se a gente for tomar como base o valor do dólar. Para o gabinete, eu encontrei esse aqui da marca Vini, que é o modelo Blazing VX. Galera, é um gabinete muito interessante aí nessa faixa de preço, de até R$150. Ele é do tipo Mid Tower, não é daquele tipo que tem a instalação de fonte na parte superior. A fonte dele fica ali instalada na parte de baixo, o que já é bom, né? Porque isso ajuda no fluxo de ar na parte de dentro do gabinete. O painel dele é bem simples, só vem dois USBs 2.0 e HD áudio. Ele é um gabinete que tem dimensões reduzidas, mas ainda assim cabe hardware bem potente nele. Olhando mais para a parte de dentro, ele tem alguns buracos para passagem dos cabos da fonte, então o cable management dele fica bem interessante. A baía dos HDs é em formato de gaveta. Nele você consegue fazer adições de fãs na parte lateral. Na parte da frente já vem um pré-instalado, que é um fã até com LED, e um último na parte de trás. O topo dele é liso, não tem nenhum tipo de entrada para ventoinha. O preço que eu achei dele em boleto bancário foi bem interessante, foi apenas R$120. E assim, galera, existiam outros gabinetes nessa faixa de preço, e até gabinetes baratos, né, que seria, no caso, o objetivo aqui desse vídeo, pegar tudo do mais barato, mas eu acho que não compensa, porque gabinete simples, hoje em dia, tá custando aí no mínimo R$100. Então, eu acho que R$20 não vai fazer tanta diferença assim no orçamento final, e eu considerei que vale a pena. No vídeo antigo, eu tinha colocado um gabinete da marca Sentei, era o mais barato daquela época, e o preço dele estava de R$90. Se a gente for colocar em comparação, o gabinete acabou não sofrendo tanto assim com a alta do dólar, até porque nós temos muitas empresas brasileiras que fabricam gabinetes. E para fechar aqui com o vídeo, temos a lista de componentes utilizados nesse orçamento. Bom, vocês podem ver ali todos os componentes com seus respectivos preços. Lembrando que todos os valores desse vídeo aqui eu peguei no dia 10/10/2016, e esses valores eles se alteram pra caramba conforme a data. Outra observação que eu quero fazer é referente a esse valor de frete que eu coloquei, que é um valor totalmente arbitrário. Eu simplesmente peguei um valor médio aí que o pessoal costuma pagar em fretes juntamente com o gabinete, que é no caso o componente que tem o frete mais caro, justamente pelo tamanho e pelo peso dele. No total, com frete, essa configuração sai por R$ 1.675, tirando o valor do frete, fica ali próximo a R$ 1.500, e essa é a configuração aqui da semana. Bom, galera, encerro por aqui com mais um vídeo de orçamento. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu comentário, deixe o seu feedback e também se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Outra coisa, se tiver alguma dúvida referente a alguma configuração ou hardware em geral, você pode mandar uma mensagem para mim via Twitter, é a rede social que eu estou mais ativo, então se você mandar rapidinho eu vou estar respondendo vocês, beleza? Um abração a todos, tudo de bom, fiquem com Deus, valeu, fui!